Primeiro impacto, então, Amanda, que a gente observa na doação é a questão tributária ou financeira, que é o que mais pega, tá? Por quê, Diego? Porque fazer uma doação, para isso eu preciso pagar um imposto de doação, que é chamado de ITCD, ITCMD, tem várias siglas, que é o Imposto de Transmissão sobre a Doação. E para quem não se atentou, ou para quem não sabe, esse imposto é o mesmo imposto que você paga caso ocorra um inventário, tá? Na maioria dos estados não muda nada, o imposto de doação para o imposto do inventário é o mesmo valor, tá? Ou seja, na doação você vai antecipar esse imposto que ele é alto, atualmente 8%, tá? Porque o governo limita os estados a essa porcentagem, mas a gente sabe que esse imposto ele pode aumentar ainda mais e está para aumentar principalmente agora com a reforma. E tem outra coisa também, esses 8%, vocês não pensem que é 8% do valor que você comprou lá atrás, há 10, 20 anos, ou que você recebeu de herança. Não, não é esse valor. É sobre o valor de mercado. Ou seja, mesmo que você tenha recebido um imóvel que valia 100 mil lá atrás, e hoje ele vale 500, 600, 1 milhão, você vai ter que pagar o imposto sobre esse valor atual de mercado, tá? Pior ainda, porque geralmente esse imposto, eles já pedem que você recolha lá naquela escritura que vai ser feita no cartório. O próprio cartório vai te exigir isso. Se você não pagar, não vai para frente. Ou seja, além dos custos do cartório, você vai ter que arcar já com o custo do imposto. Então, o primeiro impacto é esse impacto financeiro que muitas vezes pega no bolso de todo mundo. Exatamente. Eu quero agradecer o pessoal que está respondendo aqui no chat. A Lucy, o Valmor e a Terezinha falaram que o som tá bom. Muito obrigada, pessoal, Legal. por esse feedback de vocês. Esse segundo impacto, então, que a doação pode causar, ela se refere na questão do controle dos bens. Você tem ideia de que com a doação você pode perder todo o controle dos seus bens? Por exemplo, se você doar, você já vai perder esse controle. Já que o imóvel que era teu, ele vai passar a ser do seu filho ou para a pessoa que você vai doar. Então, mesmo depois, se você quiser mudar de ideia, se você quiser desfazer essa doação, você não vai mais poder desfazer. Por quê? Porque a lei, infelizmente, ela não vai te permitir isso. Aliás, para você voltar atrás, né, você pegar esse imóvel de novo, voltar para o teu patrimônio, você vai ter que fazer o quê? A pessoa que você doou, ela tem que fazer uma nova doação para você. E que nem o Diego acabou de falar na questão de pagamento de imposto, né, Diego? Então, se você doou um bem para o seu filho, um imóvel, você já teria que pagar esse imposto, que seria os 8%. Agora, se você quer de volta para o teu patrimônio, você tem que pagar de novo esse mesmo imposto. Entende? Então, é uma questão que ela é muito onerosa. E o pior de tudo, gente, não é nem isso. É quando você doa com usufruto. Calma, eu vou te explicar o que é esse tal de usufruto. Alguém de vocês aqui já ouviu falar no usufruto? Se sim, coloca eu aqui no chat para a gente ver. Usufruto, tem gente que fala uso e fruto. Eu já ouvi falar usufrute. Então, se você já ouviu falar em usufruto ou alguma coisa similar nesse sentido, coloca eu aqui para nós, para a gente saber se você já conhece um pouco desse instituto. Então, gente, o usufruto, ele é outro pepino. Ele não vai manter o controle sobre os bens. Como o próprio nome diz, é usufruto. Então, ele só vai te dar o direito de usar o bem, que é você poder morar nesse bem, e você também ter os frutos desse bem. Por exemplo, se você não morar nesse bem, mas se você alugar para alguém. Então, você vai poder receber esses aluguéis. Então, o usufruto basicamente é isso. Agora você deve estar falando, tá, mas por que não é tão bom assim, Amanda?
é comum, quando se faz uma doação, você deixar esse usufruto, que é aquilo que acontece quando você doa o bem com essa cláusula. Só que no usufruto, basicamente, você vai doar o bem para essa pessoa. Então, esse bem ele já vai ser dessa pessoa. Você só vai continuar com o direito de usar esse bem, entende? E a pior parte ainda do usufruto, ao menos aqui no estado de Santa Catarina, né, Diego, que é o estado de onde nós somos. O usufruto você vai pagar o imposto, 50% dele quando você institui esse usufruto, né, essa doação, e os outros 50% você vai pagar lá quando você vai tirar esse usufruto do bem, entende? Só que aí a gente tem um problema maior ainda, porque hoje o imposto sobre herança, que nem o Diego falou para nós ali antes, ele está fixado em 8% sobre o valor de mercado do bem. Só que no usufruto, como eu falei, você vai pagar 50% desse valor antes, mas os outros 50% você vai pagar depois. Só que a gente já tem projetos rodando, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, que eles estão querendo aumentar essa porcentagem que você paga no imposto da doação, que hoje é limitada em 8% em todos os estados brasileiros. Só que o projeto, ele tá para aumentar até 20%. Então, agora pensa comigo, quando você vai fazer usufruto, você vai pagar os 50% na alíquota de 8%. Mas se o imposto de doação aumentar, quando você for tirar esse usufruto, aí você vai poder pagar 20%. Só que nem o Diego falou, a gente paga conforme o valor do imóvel. Então, vamos supor que você institua um usufruto hoje. Então, você vai pagar esses 8% com o valor de mercado hoje. Mas vamos supor que você tire esse usufruto daqui uns 10 anos. Muito provavelmente esse imóvel, ele não vai ter mais esse mesmo valor. Ele vai ter um valor muito maior. Entende? Então, você ainda corre o risco de o governo aumentar essa porcentagem e você vai pagar um valor maior ainda. Então, resumindo, o usufruto, ele é muito caro. A questão de você doar um bem e ter esse usufruto, ela não é financeiramente viável para a gente. A gente tem uma pergunta aqui, Amanda. Tem uma pergunta. Ao invés de realizar uma doação, quando é recomendável instituir o usufruto? Isso. Instituir o usufruto. Na verdade, Luiz, a doação e o usufruto, como a Amanda colocou, eles são meio que complementares. Em geral, quando é feita uma doação, é colocado o usufruto, tá? Então, uma coisa, em geral, não substitui a outra. Você faz a doação com usufruto. Mas aí tem essas complicações. Por exemplo, que você não consegue pagar todo o imposto agora. Você só vai pagar a outra metade quando você tira o usufruto. Exatamente. Essa questão do usufruto ficou claro para vocês? Que daí a gente já passa para o terceiro impacto também da doação com relação ao planejamento patrimonial. Se ficou claro, dá para colocar eu aqui no chat, ou se vocês tiverem outra pergunta também. Pessoal do Instagram, estou encerrando a live aqui. Estamos no YouTube, acompanhem a gente lá. Até breve. Então, pessoal, agora só no YouTube aqui. A gente teve mais uma pergunta. Se a doação for por testamento, tem que pagar o imposto também? Então, Luci, o testamento, na verdade, ele não faz a doação, ele só coloca uma vontade do testador, tá? Por exemplo, eu vou fazer um testamento para Amanda, né? Eu deixo uma casa para ela. É só a minha vontade que eu estou colocando lá. Eu não vou doar já essa casa para ela. Mas sim, quando eu falecer e for aberto o meu testamento, vai ser passado essa casa para ela. É só a minha vontade que eu coloco, mas o testamento ele só vai ocorrer de fato quando a pessoa falece, né? Quando for aberto esse testamento.
Tá? E a gente tem mais uma pergunta aqui, Diego. Uma pergunta do Valmor. Pode-se fazer doação sem usufruto? Sim, Valmor, pode fazer. Você não precisa, não existe nada na lei que te obrigue a fazer esse usufruto. Só que é muito comum, né? A maioria das pessoas, talvez até pelo desconhecimento de como funciona essa questão da doação, elas acabam sendo instruídas a realizar esse usufruto. Mas não, você não precisa fazer a doação com essa cláusula de usufruto, tá? Não precisa fazer nem a doação e nem o usufruto. Exatamente. Mas pode fazer os dois também. Acho que você... Então, como vocês perceberam, a questão da doação... Foi aqui. O terceiro impacto, pessoal, da doação é nas questões familiares. Quem tem família sabe aqui o que eu vou falar. Porque mesmo que você doe um bem a um herdeiro e faça a sua vontade, você pode estar nessa doação criando um conflito dentro da sua família. Provavelmente você já deve ter ouvido falar ou você viveu um conflito de família por causa da doação de algum bem, já que pode causar diversas brigas e desentendimentos familiares. E o principal motivo disso tudo são os ciúmes. Mesmo quando os herdeiros, né, quando as demais pessoas dão concordância ou dão anuência nessa doação, ainda assim é possível que eles questionem depois essa doação. Seja esse questionamento imediatamente, ou seja, logo depois que ocorre a doação, ou mesmo quando é aberto o processo de inventário. Lá, depois que a pessoa venha a falecer, o herdeiro, ele pode questionar novamente aquele processo de doação, dizendo que ele foi prejudicado. Então, um alerta para vocês. Caso exista algum tipo de disputa familiar, ciúmes, ou algum tipo de outra questão a ser considerada, isso pode, né, a doação pode comprometer a sua paz familiar. E você deve se perguntar várias vezes se essa doação que você pensa em fazer pode ter algum tipo de impacto na sua família. Vou pedir para vocês de novo, coloca aqui no chat para nós, se você já teve algum caso de doação, ou se você sabe de algum caso de doação de bens que acabou resultando em alguma briga ou algum desentendimento. Aquele irmão que ganhou um carro quando era mais novo, ou aquele outro que ficou com um imóvel melhor. Se vocês sabem de algum caso assim que acabou gerando uma intriga na família, coloca aqui para nós. Ou até, Diego, caso de a família tem vários filhos, né? Os pais estão doentes e um filho fica com a responsabilidade de cuidar dos pais e recebe algum bem já por doação, só que esse filho não cuida dos pais. Então, isso é muito comum, acontece, a gente vê muito problema com relação a isso. A Lucy falou vários. Nós aqui no escritório já presenciamos vários tipos dessas queixas. Principalmente quando você vai discutir os bens do inventário. Aí sempre vem algum herdeiro, algum irmão que vem com a choradeira dizer que foi prejudicado, ou, em geral, todo mundo acha que foi prejudicado. Todo mundo acha que recebeu algum bem que valia menos, por exemplo, e é por isso que depois o próprio processo de inventário acaba também tendo todas essas discussões, porque busca, né, todo o histórico